Alô você, muito boa tarde, com muita alegria estamos de volta com você e por você aqui no batente do nosso Ação na TV, depois de 2 semanas, né? Fora, tratando de interesses particulares e muito feliz por retornar e receber assim as melhores manifestações, os comentários mais positivos sobre a competentíssima, apresentação do programa, com o nosso querido Júnior Muniz, com as participações inteligentíssimas, bem aprofundadas, análises bem profundas, bem balizadas, do nosso querido psicólogo, companheiro de retaguarda do programa, Dr. Marcelo Pardo. Então, muito obrigado a esses 2 companheiros muito queridos que nos deixaram passar estas 2 semanas fora, sem nenhum receio de que houvesse solução de continuidade ao nível do programa e aos objetivos dessa nossa tribuna diária, que é o programa Ação na TV. Muito obrigado, meu querido Marcelo Pardo, muito obrigado, meu querido Júnior Muniz. A gente já sabe que de vez em quando tiver que dar uma saidinha, o programa fica em boas mãos. Grande abraço aos meus amigos da Técnicas, os meus cinegrafistas queridos aqui, o nosso Raul, o Sidney, meu querido comandante, aí, o diretor de TV, nosso querido Monteiro, nosso comandante do áudio, nosso PC, o meu querido Júlio, enfim, a Marlinda aí no arquivo, toda a equipe de retaguarda do programa Ação na TV. Bom, minha gente, a gente fora, e vendo essas manchetes, que enxovalham a imagem do nosso Amazonas, que coisa triste, que a justiça, na verdade, encaminhe bem essas questões, denúncias seríssimas, que abalam e abatem o nome do Amazonas a nível nacional, que envolve o prefeito de Quari, Adair Pinheiro, E as manchetes dos 2 últimos dias, de todas as manchetes, uma que mais me chamou a atenção foi exatamente de 2 irmãos, um de 18, outro de 19 anos, quer dizer, no comecinho de vida, saindo da adolescência e entrando aí na juventude, 18, 19 anos, já confessando, ao delegado da especializada de roubos e furtos, aliás, da especializada de homicídio, que cometeram nada mais, nada menos do que 9 homicídios e todos em cima de homossexuais, Quer dizer, eles, pelos relatos, pelo que a imprensa diz, esses 2 jovens, eles se envolviam, com homossexuais, os tornavam seus parceiros, amorosos, e depois, de se relacionarem, eles assaltavam, matavam e davam fim nos cadáveres de suas vítimas. Realmente algo extremamente terrível, O delegado da especializada, inclusive, os taxou de maníacos, E isso, na verdade, nos remete, não só na questão de que a justiça tome conta, que haverá de tomar, mas nos remete, assim, a um diálogo, a um apelo, mais assim de coração a coração, como pais que somos também, para que os pais cada vez mais se aproximem dos filhos, deem conta da criação dos seus filhos. A gente sabe que os obstáculos são muitos, Se aproximem mais de Deus, Que os pais se aproximem mais de Deus, aproximem as famílias, de Deus, se espiritualizem, que procurem, na verdade, encaminhar os filhos aos bons princípios, aos bons modos, ao melhor nível possível de cidadania. Na verdade, todas essas questões, todas não, mas na maioria, com certeza, o doutor Marcelo tem muito mais propriedade de falar sobre esse assunto, que é psicólogo, mas na verdade tem origem na questão da criação, da formação, da estrutura familiar, Então a gente lamenta profundamente, porque você vê assim, 2 jovens, nós temos filhos nessa faixa de idade, 19 anos, vendo isso acontecer. Que coisa triste e lamentável. Não é só ver pelo lado, tem que punir, a justiça haverá de fazê-lo, tá certo? Se bem que esses já estão punidos, para a vida inteira, porque quem comete esse tipo de atrocidade, e 9 ou 10 crimes dessa natureza, vão carregar já um peso, terrível nas costas, e na consciência pela vida inteira, se é que esse pessoal tem consciência, Mas na verdade a gente quer ver a coisa pelo lado
da prevenção, né? E a gente vê que ainda muitos pais e muitas famílias se descuidam muito, se permitem afastar muito dos filhos e permitem que os filhos se afastem deles também. E pai é pai, mãe é mãe, e essa luta, né, de aproximação, de aconchego, né, com os filhos na relação diária é muito importante para mantê-los cidadãos, mantê-los ali trilhando no caminho dos bons princípios, da ética, da moral, da dignidade, acima de tudo, né, do respeito à vida do nosso semelhante. Não é isso? Vamos a um breve intervalo comercial. No retorno, nós vamos receber aqui o nosso convidado do dia, que é uma figura que foi prefeito municipal de um dos municípios mais importantes do Amazonas, que é Novo Airão, aqui perto de Manaus. Foi prefeito por 3 vezes, foi deputado estadual por um mandato, foi secretário de Estado, né, no governo do Amazonas, e hoje é um empresário de comunicação, né? Tem algumas emissoras de rádio no interior, uma figura muito abalizada dentro do tema que nós vamos tratar hoje aqui, que é exatamente o fato de que a presidenta Dilma, precisamente no dia 7 de novembro passado, dia do radialista, ela assinou o decreto que determinava que as emissoras AM, né, as emissoras de faixa AM, poderiam migrar para a faixa FM, né? Aparentemente, muita gente pode não estar dando muita bola para isso, mas hoje o programa se volta assim um pouco mais para os nossos irmãos do interior, porque nós atingimos a 20 municípios do interior, e esse tema ele tem muito mais a ver, na verdade, com o interior do Amazonas, com o cidadão, com a cidadã que mora nos lugares mais longínquos do nosso gigantesco Amazonas, do que propriamente com a capital, né? É um tema muito interessante, porque se de repente, né, as emissoras AM, o Amazonas tem 21 emissoras AM, que são aquelas que se propagam por maior distância, que chegam aos lugares mais distantes, que levam a música, a informação aos nossos caboclos, né? Até na proa da canoa, o nosso caboclo pode ir um radinho de pilha ali, vai remando, pescando e vai ouvindo o seu radinho, né? A dona de casa pendura o radinho aqui mesmo onde não tem energia elétrica, bota a pilha, pendura o radinho aqui, enquanto lava a louça e cuida das coisas, cuida da casa, ouve a sua musiquinha e na verdade, se informa do que está acontecendo no estado, no Brasil e no mundo, né? Mas se de repente essas 21 emissoras de AM que levam essas informações, a música, as notícias, né, para os lugares mais longínquos do interior, resolverem migrar e operar só na faixa de FM, significa que vai se estabelecer um vazio de informação e de interação dos interioranos com o que está acontecendo no Amazonas, no Brasil e no mundo, né? Pela ausência do rádio, que é, apesar da internet, apesar do celular, apesar da televisão, foi e continuará sendo por muito tempo o veículo de comunicação que atinge as maiores distâncias e que leva a informação à maior quantidade de pessoas, que na verdade promove de forma mais ampla e abrangente a integração através da notícia e das informações. Tá bom? Então daqui a pouquinho vamos receber aqui o nosso querido ex-deputado, ex-prefeito Wilton Santos. O Wilton Franco foi um grande comunicador e um grande produtor de programa de televisão. Tá sem nada a ver, né? Tá certo? Vamos recebê-lo aqui. Temos também uma matéria gravada com uma figura que representa o comunicador e o diretor de emissora de rádio, né? Uma entrevista que o meu querido repórter, companheiro de apresentação, Júnior Muniz, fez com o garotinho, nosso querido Valdir Correia, uma das maiores audiências de todos os tempos do rádio amazonense na Rádio Difusora, tá certo? Ele também abalizadamente vai nos dar a sua opinião sobre esse tema e você de casa, através dos telefones também, vai poder dar uma ligadinha para a gente e participar desse nosso debate. Muito bem, doutor Marcelo também vai participar conosco dessa conversa com o nosso querido Wilton Santos. Muito bem, de volta e agora sim quero pedir com muito prazer, agradecendo pela presença, sei que os afazeres dele não são poucos, né? Meu querido Wilton Santos, com muito prazer, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde. Olha o microfone, olha o microfone. Boa tarde, Donato Oliveira, boa tarde, Marcelo. É uma honra estar aqui e falar de um tema tão interessante, tão importante, que é esse vazio que pode ocorrer com as comunidades interioranas que deixarão
que corre um risco de deixar de ouvir uma rádio AM porque ela optou em migrar para a FM. É uma opção livre, mas quando se fala em finanças e economia, o empresário ele visa o lucro. Tá? E a AM hoje é sinônimo de prejuízo no estado do Amazonas e em grande parte do interior do Brasil. Correto. Só para situar bem, né, quem é a figura que está falando sobre esse tema, né? Se tem a ver ou não tem a ver. Wilton, quantas emissoras de rádio você tem no interior? Eu participo de um grupo que detém já 3 concessões e participou da licitação e ganhou de 43 municípios no Amazonas. Lembrando que a lei não permite que nenhuma empresa de rádio, de comunicação, detenha mais do que 10 concessões no Brasil todo. Ou seja, nós teremos no Amazonas 3 rádios AM e 6 rádios FM, totalizando um total de 9 no estado do Amazonas, e temos uma em Nova Mutum, no Mato Grosso, uma rádio AM também no Mato Grosso. Nós temos no Amazonas, Wilton, 21 emissoras operando em AM e 20 em FM, é isso? Isso, é o quadro atual. Você acha que, então, que há uma tendência realmente natural das emissoras que operam em AM migrarem para a faixa FM, até por uma questão de rentabilidade econômica, né? É isso que ocorre, Ronaldo. Atualmente, mais ou menos, no Brasil, tem 1.700 rádio AM. E essas 1.700 querem migrar. O que eu quero dizer é que para a AM é prejuízo. Se você me permite, audiência. eu consultei hoje o nosso companheiro de produção, Google, e precisamente 1.772 emissoras, né? Com tendência, segundo o Ministério das Comunicações, ele já tem essa avaliação, de que 1.700 migrem automaticamente para a faixa FM. E é isso que é interessante dizer. Hoje a grande concentração da população está nas cidades. Hoje, para se ouvir o rádio, você não ouve mais pelo rádio, você ouve pelo celular, ouve por diversos aparelhos, mas esses aparelhos não têm AM. Ou seja, de cada 100 ouvintes de rádio hoje, você deve ter no máximo 10% que escutam a rádio AM. E o meu receio, volto a dizer, a nossa opção, nós vamos migrar para a FM. Essa é a tendência nossa. Trabalhar um certo período que o decreto permite, né, até 5 anos, transmitindo paralelamente em AM, mas se eu puder migrar com um mês, eu saio da AM. AM hoje significa prejuízo, você não tem apoio. Os grandes divulgadores, eles preferem a massa. As pessoas não se preocupam com o ribeirinho, as pessoas, eles consomem pouco. Eles não são os grandes consumidores desse país. Até porque, não é, Wilton, nós temos ciência disso, né? Que a nível de interior, né? A maior concentração populacional está sempre na sede do município, né? E menor quantidade de gente morando na zona. Até por isso, a faixa FM passa a ser atende muito bem. A FM atende, sem sombra de dúvida, de olhos fechados, aqui na região norte, atende os 70% da população de imediato. A AM atende hoje pouco mais de, estourando aí, volto a dizer, nós temos hoje no interior pouco mais de 1 milhão de habitantes, né? Isso. 1.200.000, 1.400.000. Desse 1.400.000, 1 milhão está concentrando nas sedes dos municípios. Então, pouco mais de 300 a 400 mil pessoas realmente são ribeirinhos. Essas pessoas que podem ficar com vazio de comunicação. E é essa a nossa preocupação. Volto a dizer, é encontrar o meio para que as pessoas que morem nos beiradões, nos locais mais longínquos da Amazônia, possa de fato ser integrada ao país. Porque muitos só têm a rádio AM como meio de comunicação. Hoje, para se ter noção, nós estamos falando aqui no Amazonas em 20 rádios AM e 21 FM. Mas nós falamos, nesse entanto, nós temos 154 retransmissoras de televisão. E a televisão, nós sabemos, só chega na cidade mesmo. E por que tanta televisão? Porque a população se tornou urbana. A população se concentra nas cidades. Então, deputado, e para se ter noção, Nonato Oliveira, me desculpe, essa atitude,
é da Associação Brasileira da ABERT, de transmissor de rádio e televisão, dos retransmissores. Ou seja, a classe empresarial do rádio querem migrar para FM. Porque é mais barato a transmissão, a qualidade é melhor, todo mundo escuta, atinge o público maior. Mas o trabalho social, que eu acho que o rádio tem que fazer, hoje é feito com a AM. Correto. Deixa eu colocar aqui o nosso Marcelo na roda, até para não perder o hábito, né, Marcelo? Todos os dias, essas últimas 2 semanas, né? Vou sentir falta, e o Marcelo vai continuar conosco aqui, sabe, diariamente, sempre conosco aqui, sempre que houver um tema. Eu quero aqui invocar aqui aliás, mandar um abraço para o William, né, filho do nosso querido Wilton Santos, que o acompanha aqui, o filhão acompanha, né, o papai nos bastidores, né? Mas, na verdade, exigir um pouquinho aqui da visão sociológica, que é muito ampla, né, do nosso psicólogo Marcelo Pardo. Marcelo, a gente sabe que enquanto a qualidade do som, né, na verdade, das AMs chega assim com muita dificuldade, né, no interior, por outro lado, a gente sabe que é através das ondas das AMs, né, que chega a informação que o nosso caboclo, lá do interior longínquo, precisa ter necessidade e merece receber, né? E há uma tendência de que há municípios que têm uma emissora que opera em AM e FM, mas há uma tendência de que imediatamente esta emissora, que opera nas duas, deixe de operar na AM e fique só na FM. Como aquelas que operam só em AM, migra imediatamente e passa a transmitir só pela faixa FM. E aí, amigo, o interiorzão fica realmente um vazio de informação, né? Que danos à sociedade, Marcelo, esse tipo de vazio de informação poderia trazer aos nossos irmãos mais longínquos do interior do Amazonas? Obrigado, Nonato, pela oportunidade de poder estar falando desse assunto no programa hoje. Aliás, quero abrir um pequeno parêntese. Na sua abertura do programa, você falava de um dos casos mais complexos da nossa cidade, esse assassinato, essa série de assassinatos em série. Isso pode realmente render um programa nós falarmos sobre homofobia e sobre compulsões perversas que culminam com atitudes como essa. Você até viu os rapazes como rapazes de 18 anos, lembrou de seu filho, mas isso é uma tendência que nós humanos temos em geral, mas nós profissionais não temos, porque enxergamos o ser humano tal qual como ele se apresenta. O meu filho é meu filho, o filho do outro é filho do outro. Então cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada sanidade é um quadro em particular. Mas voltando ao tema do programa, mas já fica o gancho para um próximo programa sobre esse tema, que eu acho um assunto de alta complexidade, vai para além dos limites policialescos. Porque, Marcelo, nós não podemos, né, enquanto programa de televisão e compromisso com a sociedade, através de um horário tão nobre como esse nosso, né, simplesmente divulgar tais fatos e deixar por aí. Quer dizer, a gente tem que desdobrar, tem que se aprofundar. A sociedade precisa, na verdade, de mais informação. Nós temos duas coisas que precisam ser ressaltadas nesse caso. Primeiro, a eficiência do aparelho policial do Estado, que conseguiu chegar às pessoas, né, que é muito difícil. Há uma série de preconceitos em todas as instituições e conseguiu se prender as duas criaturas. Essas duas criaturas, elas ofereciam riscos à sociedade, independentemente da orientação sexual. O modus operandi é visivelmente uma estruturação de ordem patológica. Não é um caso isolado, são 9 assassinatos. Nós estamos falando de praticamente crimes em série muito parecido com o que ocorre na sociedade norte-americana. Mas eu quero voltar aqui à nossa fala do tema de hoje do programa, porque nós estamos diante de um ex-deputado, de um ex-prefeito, de um ex-secretário de Estado e um empresário hoje. E eu lhe digo que se eu fosse dono de rádio AM, eu migrava no mesmo dia para a rádio FM. Isso tem que ficar claro. Empresário, comércio, capitalismo não é clientelismo, não é assistencialismo. E o empresário, se não empresar com empresário, ele vai à falência. Mas o que me preocupa nesse processo é que ele está dentro de um contexto maior. A Amazônia brasileira, metade do território desse país, tem 5 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. É uma floresta imensa. Mesmo 30% da nossa população vivendo nos beiradões de rios, são 6 milhões de pessoas. A cidade do Rio de Janeiro, Nonato. Imagine a cidade do Rio de Janeiro sem internet,
sem televisão, sem telefone e sem rádio. Nós, nas cidades grandes, nós temos o hábito de associar a rádio à música. Ao carro. Não é? O trânsito, aí vai ouvindo música. Do interior é a informação que se leva através das As AMs. notícias, o que está acontecendo lá fora, né? Exatamente. O mundo chega a essas pessoas da realidade amazônica, que é muito distinta de vários lugares do planeta. Esses 6 milhões de pessoas vão ficar sem nenhum aparelho de comunicação, isolados mesmo do mundo. Me causou estranheza do Estado não entrar como alternativa estatal. Assim, oferecer a possibilidade ao setor privado de imigração e entrar com uma empresa pública, por exemplo, para manter essas pessoas com algum tipo de comunicação com a sociedade exterior, porque eles estão sem comunicação, eles ficarão Aliás, se sem... você me permite, não sei se ainda existe, né? Mas o interiorzão do Brasil sempre se valeu, ou se valia até um tempo atrás, não sei se ainda existe a Rádio Nacional, Existe que era a uma emissora Nacional. estatal, que na verdade era vanguardeira, ela era que levava realmente as informações, né, para o nosso interiorzão. Para você ter uma ideia, pelas ondas tropicais chegam as notícias do Vaticano no meio da floresta amazônica. É verdade. Né? Chega a BBC no meio da floresta amazônica, dependendo do equipamento que você tenha para recepção. Eu gostaria de uma análise sua. Como empresário, evidentemente, já percebemos e está corretíssima. Eu faria a mesma coisa que o senhor está fazendo. Mas a visão desse homem que tem essa sensibilidade pública, essa sensibilidade social, como o senhor percebe esse imenso continente verde ficando à margem de um sistema de comunicação? Eu quero dizer que o decreto 8139, assinado em 7 de novembro pela presidente Dilma, ela na teoria permite que a AM continue. Mas o que eu noto é que você disse uma questão, vai ficar estatizado. Nós vamos ter uma visão única porque a nacional continua forte, a empresa brasileira de comunicação, ela vai ter uma influenciazinha ainda na Amazônia, mas a visão livre do empresário, essa vai sair fora. Então eu acredito que vai haver um apagão de informações no interior. Quando eu digo interior, é interior mesmo. É o interior das cidadezinhas pequenas. Lembra que no Amazonas nós somos poucas rádios, nós somos 61 municípios e temos 20 rádios FM, 20 AM e 21 FM, das quais as FM, 5 ou 6 em Manaus. Então você olha daí o vazio que é o interior por comunicação. Quem tem servido muito o interior são as rádios comunitárias. Elas têm sido o grande esteio, tem levado entretenimento, levado música, levado informações, mas são rádios de 0,25, ou seja, ela atinge um raio muito pequeno. Tá? E mesmo que fosse comercial, uma rádio FM também vai atingir um raio um pouco maior, mais pequeno ainda, de toda a imensidão verde nossa que existe. Então, sem a rádio AM, o interior vai ficar num abandono mesmo. Então, o que eu defendo é que o governo até crie uma certa barreira, obrigue mesmo essas rádios AM que querem migrar, mas permanecer com a transmissão FM pelos 5 anos, AM pelos 5 anos, até que a gente encontre uma solução, porque nesse período deve surgir algumas alternativas, porque caso contrário é o que eu disse, o que você disse também, Marcelo, a gente migra em busca do dinheiro. Eu não vou manter uma rádio tomando prejuízo. A rádio AM é prejuízo certo. Volto a dizer, esse movimento de migração foi um movimento feito pela ABERT, pelos empresários de rádio, pelas associações estaduais do Brasil todo. Mas volto a lembrar, o Brasil todo, 90% das rádios está no Sudeste, Centro-Oeste. Wilton, temos um telespectador que quer participar e a gente abre espaço instantaneamente. Meu querido Learne, boa tarde, Learne. Nonato, boa tarde, Nonato. Em primeira mão, eu queria te dizer que você fez bastante falta. O pessoal aqui em casa está acostumado a ficar ligado aí no seu programa. Espero que você tenha obtido êxito lá na sua viagem. E dar os parabéns aí que você deixou realmente o programa em ótimas mãos aí, o Marcelo Pardo e
e o Júnior. Eles souberam levar direitinho e foi muito bacana as entrevistas dele. Parabéns a todos vocês. Legal. Obrigado, Learne. Muito obrigado. Alguma pergunta? Muito obrigado. Bom, ele só queria realmente fazer essa afirmação. Deixa eu cumprimentá-lo mais uma vez para... Tá vendo só? Você tá vendo? Se eu não volto logo, hein? Nonato, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando ele começou a falar ali, eu digo assim, estamos desempregados. Depois ele encerrou. Olha, obrigado pelo esse encerramento. Eu digo, não, acabamos de perder o emprego. Mas, evidentemente, substituir Nonato Oliveira, e isso aqui eu falo com toda tranquilidade e isenção, apesar da gratidão que será sempre eterna a esse homem. Nonato Oliveira, eu digo sempre isso, Josué Filho, Baby Risato, cada um no seu perfil, são a história viva da comunicação amazonense. Isso sem exagero algum. Nonato tem... Eu odeio que faça isso, vou fazer sem que ele me permita fazer. Nonato tem um currículo de prestação de serviço a esta cidade e a este estado, com esse instrumento de comunicação e com a sua participação, porque ele sempre foi um elo de ligação entre os que mais precisam e aqueles que podem fazer algo por esses que mais precisam. E isso é fato. É um prazer imenso ter o Nonato de volta, porque esse é o espírito dele, não de ontem, nem de hoje, mas de sempre. Obrigado, Marcelo. Você é uma figura. Vamos a um breve intervalo comercial e no retorno, direto, viu, Monteiro, meu querido Júnior, vamos logo voltar com a matéria que o nosso repórter Júnior Muniz fez hoje. Quero agradecer a prestimosidade, a gentileza do Valdir Correia, esse grande comunicador, figura que eu particularmente admiro demais, tá bem? Prestou ao programa em cima desse tema. Estamos aqui nos estúdios da Difusora, agora vamos falar com um grande ícone da rádio aqui amazonense, Valdir Correia, ele que é um grande homem da rádio amazonense. Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Nonato Oliveira, meu amigo de tantas jornadas esportivas, e para quem não sabe, eu estou hoje na Rádio Difusora trazido pelo Nonato Oliveira. Tem muita gente que não sabia disso. Então você que não sabia, esse grande homem aqui é um grande amigo, claro, do nosso querido companheiro Nonato Oliveira. Agora, meu querido radialista, eu pergunto a você em relação a essa nova mudança, né, da AM para FM, essa nova resolução agora para 2014. O que o senhor tem a dizer um pouco em relação a isso? Bem, eu acho que algumas pessoas ainda fazem um pouco de confusão, viu, Nonato? Essa migração de uma AM para FM, na verdade, é uma das maiores conquistas, principalmente para os empresários, para quem é dono de emissora AM. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma emissora AM hoje, ela está defasada, principalmente numa capital, porque a emissora AM, ela tem as suas antenas jogando de baixo para cima. São várias radiais. Você tem que ter um terreno imenso para colocar as suas antenas, as suas torres, para gerar para uma emissora AM que financeiramente hoje, emissora AM financeiramente, comercialmente, não se paga, principalmente na capital. E depois, o som que você tem, a nitidez de frequência acabou. Por quê? A cidade evoluiu, os prédios surgiram e você tem muita interferência e perde qualidade. É muito difícil hoje você sintonizar uma AM em certos pontos mais distantes da cidade. A FM, que é um som melhor, infinitamente melhor e com custo operacional mais barato. Por exemplo, no prédio da nossa difusora aqui, nós poderíamos montar 4 emissoras de FM e não tem espaço aqui para montar uma AM. Então, eu acho que a mudança foi da água para o vinho, mudança muito boa, até financeiramente. Por exemplo, se você hoje fosse vender uma emissora AM, preço de mercado, 5 milhões, 6 milhões, mais ou menos isso. Mas uma FM, eu estou falando de capital, é preço para 20 ou 25 milhões uma AM. Não é que isso custe tudo para comprar equipamentos, isso é até barato. Mas para conseguir uma concessão e depois quem tem e monta, não vende. Nos municípios, é bom que se entenda
que pode ter até uma outra filosofia. Alguém diz, não, mas eu já estou numa AM, meu som joga mais longe. Não é assim. Para um município, dependendo, uma FM, ela cobre muito bem. Ela vai cobrir o seu município. Você vai ganhar em qualidade, vai ganhar em tudo. Eu acho, Nonato, que quem tem uma AM e hoje migra para uma FM, e outra coisa, não é obrigado a migrar. Não é obrigado. Vai quem quer. Nós queremos, se isso já tivesse acontecido há 10 anos, seria muito bom. Então, vamos colocar assim, você tem um Fusca, Nonato, com devido respeito ao nosso Fusquinha, que eu já tive e você também. Aí o cara disse, olha, eu vou levar o teu Fusca e vou te entregar hoje aqui uma BMW. Essa é a mudança, na minha opinião. Em relação diz que o sinal da AM pega nos lugares mais longidos. O senhor acha que ele vai mudar em relação a isso? Mas olha, hoje tem internet. Você sintoniza as emissoras através de internet. Não é? Vai jogar. Antigamente você precisava de antenas. E quem joga mais longe, o som de uma emissora de rádio não é AM. É onda tropical, é uma outra faixa. A AM, ela geralmente pega também uma capital. E às vezes foge, pega um pouco mais distante. Agora, com ruídos, com interferência. E FM é aquele som cristalino. Como você disse, não é obrigado, né? Não. Migra quem quer. Eu tenho acompanhado isso, Nonato, desde o início, há muito tempo. E quando o governo tomou essa decisão, a presidente Dilma Rousseff, nós vibramos. Nós estamos aguardando, entramos com um processo todo já aqui da Rádio Difusora do Amazonas. Demora um pouquinho. Eu acho que é coisa para um ano ou mais, você tem que comprar um transmissor, mas parece que o governo vai abrir uma linha de financiamento. E depois, mesmo de implantado, o governo está te dando um prazo de 5 anos. Você, com 5 anos, pode operar as 2 faixas. Na M que você ganhou e na sua FM que você trocou, e na sua AM durante 5 anos. Depois é que a AM, ela perde, ela retira. Eu, por exemplo... eu sou apenas um radialista, mas trabalho também na direção da emissora. Se alguém chegar comigo em qualquer lugar do mundo, você quer uma AM, uma FM, 1000 vezes, por tudo que eu já conversei com os técnicos, financeiramente, de som de qualidade, não tenho que discutir, é FM. Então, falou a voz da experiência, Valdir Correia, esse grande radialista e grande ícone aqui do rádio do Amazonas. Volto com você aí nos estúdios. Muito bem. Muito obrigado, meu querido Júnior Muniz. Muito obrigado, meu caríssimo Valdir Correia, grande amigo. Valdir, gostei do corte de cabelo e amanhã manda aquelas românticas pra gente na sexta romântica do Valdir. Manda aquelas italianas, você sabe que eu gosto muito, o Valdir é fã de músicas italianas também. Sou fã do Valdir. Bom, só para considerações finais, já estamos no finalzinho mas olha, o programa vai desdobrar esse tema, tá certo? Vai desdobrar. Eu acho que já deu para balizar você que nos assiste hoje em cima dessa questão da migração das rádios AM para a faixa FM. Meu querido Hilton Santos, muito obrigado. Considerações finais. Nonato Oliveira, é uma honra estar aqui, né? E a constatação do que o Valdir disse é real. Nenhum empresário de rádio quer permanecer na AM. A AM é prejuízo. Mas o que nós estamos discutindo aqui, e você de maneira inteligente colocou, é o vazio de comunicação que vai ficar com os beradões, que vai ficar nos locais mais longínquos. O caboclo já é considerado soldado sem saldo e sem soldo, e ele vai ficar agora sem comunicação. Então é essa a preocupação, é levantar para que isso não ocorra. Você está fazendo uma coisa aqui extremamente importante, que está tentando evitar que ocorra o apagão. Parabéns, Marcelo, parabéns pelo conhecimento de causa, né? E estou à disposição, Nonato. Muito obrigado mesmo por ter me permitido estar aqui. Obrigado nós pela grande contribuição que o nosso querido Hilton Santos nos dá em cima desse tema, que o programa vai desdobrar. Marcelo, 10 segundinhos para um até já, um até breve, você vai estar sempre conosco. Como diz o outro, alô e tchau, né? Não, só para concluir, muito rapidamente, nós temos 2 municípios, São Gabriel da Cachoeira e Barcelos. Os 2, cada um separadamente, são maiores do que a maioria dos países do continente europeu.
As FM chegam no máximo 100 quilômetros de distância, como bem disse o ex-deputado. Então é lógico que nós vamos estar entregando sim esses 6 milhões de amazônidas ao abandono total de comunicação, porque a internet não funciona bem nem na capital. Com certeza. Tenho certeza que o governo estadual e federal vão cuidar dessa parte, tá bom? Grande abraço, minha gente, e até amanhã, se Deus quiser.